Boa noite, irmãos. Muito feliz de estar aqui novamente com os irmãos, podendo trazer a palavra de Deus. E neste mês nós estamos falando sobre adoração aqui na igreja, né? É um mês que nós voltamos para esse tema, voltamos para o tema de adoração. E para falar de adoração, nada melhor do que a gente começar falando de Black Friday. A gente teve aí essa semana diversas propagandas em televisão, em rede social, em e-mail, folhetinho, vitrines de loja, tudo buscando chamar a nossa atenção para aquelas coisas que estão sendo vendidas ali, para aqueles bens, para aquelas coisas que muitas das vezes nós desejamos. E independente de se você comprou alguma coisa, vamos pensar aqui neste momento o que chamou sua atenção. Você viu aquelas propagandas, aqueles produtos, o que chamou sua atenção naquelas propagandas? Pode ser a beleza do produto, pode ser o bem que aquele produto ia fazer para o seu dia a dia, para a sua vida. Pode ser também o preço baixo, o bom desconto que estava tendo ali. Mas, independente do que tenha chamado sua atenção ali naquela propaganda, o que fez com que chamasse a sua atenção é que aquilo tocou de alguma forma o seu coração, tocou de alguma forma o seu íntimo ali. E quando eu falo coração, eu falo no sentido bíblico, que a Bíblia fala a respeito de coração. E coração, no sentido bíblico, ele é o centro governante da existência humana. Ele é o centro das nossas decisões. É no coração que nós decidimos o que é e o que não é importante. E, além disso, por causa do pecado que habita em nós, ele também é o centro do auto-engano em nossas vidas. Homens e mulheres, eles são movidos pelos desejos do seu coração, pelas deliberações do seu coração, e o pessoal da publicidade conhece isso muito bem, né? Eles sabem utilizar essa técnica de tocar o nosso coração, chamar nossa atenção. E a gente pode ver isso que muitas das vezes a gente compra alguma coisa e fica pensando assim, não, por que eu comprei isso? Você compra aquilo e depois você fica pensando, por que eu gastei dinheiro com isso? Tanta coisa melhor para gastar, eu gasto dinheiro com uma bobagem dessa. E o pessoal da publicidade sabe como tocar nosso coração. E as disposições do nosso coração, elas fazem parte do racional, mas elas vão além do racional. Elas vão além do que o nosso intelecto pode pensar. E isso porque elas estão mais no íntimo de nossa vida, no íntimo do nosso ser. E é nesse ponto que eu queria focar com vocês hoje. É nesse ponto que a gente se pergunta, qual que é a relação de Black Friday, propaganda, com a adoração bíblica, com a adoração a Deus. E a relação é que os ídolos, os falsos deuses, eles também querem vender seus benefícios, querem vender coisas que são agradáveis aos nossos olhos num primeiro momento. Eles iludem-nos e vendem essas coisas como se fossem verdadeiramente coisas boas. Eles acham uma maneira de tocar o nosso coração. E nós temos que ter em mente que em nosso coração nós não devemos ter espaço para ídolos ocuparem. Porque como Jesus disse, o primeiro e grande mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo entendimento. É uma entrega total ali a Deus, uma entrega total a Cristo. E o que toca o nosso coração, o que toca o nosso íntimo, o que toca a nossa vida, é algo que deve estar sendo observado por nós no dia a dia, com muito cuidado, porque essas coisas elas falam muito a respeito do que a gente adora, a respeito do que está aqui dentro de nós. E para a gente aprofundar um pouco mais nesse tema, convido os irmãos para abrirmos nossas Bíblias no texto base, lá em Salmos, capítulo 115,
Salmos capítulo 115. Salmo de número 115. Diz assim a palavra de Deus: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque as nações perguntariam: onde está o Deus deles? Mas o nosso Deus está nos céus, ele faz tudo de acordo com sua vontade. Os ídolos deles são de prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Israel, confia no Senhor, ele é seu auxílio e escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, ele é seu auxílio e escudo. Vós que temeis do Senhor, confia no Senhor, ele é seu auxílio e escudo. O Senhor tem se lembrado de nós e nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Que o Senhor vos multiplique, vós e vossos filhos cada vez mais. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele entregou aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, que neste momento nossos corações estejam abertos à Tua palavra, que ela nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos santifique em Cristo, que o Senhor fale, ó Pai, através da Tua santa palavra, e que possamos, ó Deus, corrigir o que precisa ser corrigido e transformar através do poder do Teu Espírito o que precisa ser transformado. Ajuda-nos nessa noite, ó Pai, a compreendê-la, ajuda-nos a aplicá-la e que o Senhor esteja aqui guiando todo momento deste culto. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, a gente tem aqui um salmo que, por si só, ele já é uma grande adoração ao único Deus verdadeiro. Mas ele faz parte de um bloco ainda maior, um bloco que é denominado Halel egípcio. E antes que vocês fiquem meio preocupados com essa palavra aí, Halel nada mais é que uma canção, um salmo de louvor a Deus. E esse Halel egípcio ele compreende entre o Salmo 113 até o Salmo 118, e ele era utilizado como louvor, como agradecimento, como parte da celebração da Páscoa nos lares judeus. O Salmo 113 e 114 era cantado antes, e o Salmo 115 ao Salmo 118 era cantado no final da celebração. Quando a gente lê lá em Mateus 26:30 que Jesus e os discípulos cantaram um hino de louvor durante a ceia, após a ceia, é o Halel egípcio que a Bíblia está se referindo ali. E esse salmo, especificamente, ele tem muito a nos ensinar a respeito da verdadeira adoração, a respeito da adoração a Deus. Calvino ele já dizia que o pensamento humano é uma fábrica de ídolos. E se o pensamento humano é essa fábrica de ídolos, ele é por conta que o nosso coração, ele tem sido tocado por ídolos, ele tem sido influenciado pelo mundo, pelas coisas criadas. E a lista do que nós podemos adorar, ela é extensa. Qualquer coisa, ela pode virar um ídolo em nosso coração. O nosso coração, ele não tem muita discriminação, não. Se você colocou ali, se você não tomar cuidado, aquilo pode virar um ídolo. E é interessante nós notarmos como é que esse salmo, ele começa nos alertando: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. O salmista, o texto sagrado, muito sabiamente nos começa dirigindo que a nossa atenção deve estar voltada a Deus para a adoração. Nossa adoração tem que ser a Deus.
E uma coisa interessante também aqui é que neste primeiro versículo também destaca que o primeiro ídolo que nós precisamos eliminar de nossa vida, de nossa adoração, que é o nosso orgulho, o nosso eu. E é isso mesmo que você ouviu nessa noite, o nosso orgulho, o seu eu e você, nós precisamos quebrar o que C.S. Lewis chama de o grande pecado, que é esse nosso precioso orgulho. E este salmo ele começa exortando isso não por engano, mas de uma forma muito sábia, uma forma muito inteligente. O povo de Israel, e assim como nós, ele falhou nisso diversas vezes. O povo de Israel, ele repetidamente, ele se esquecia de Deus, eles adoravam aos falsos deuses. E isso acontecia porque a vontade e a necessidade humana era colocada acima da vontade de Deus, acima da fidelidade de Deus. E o que é isso senão orgulho? Você achar que sua vontade, que o seu desejo, que aquilo que você pensou é melhor do que aquilo que Deus determinou que era bom, aquilo que Deus pensou e Deus instituiu que era bom. E isso coloca o povo de Israel ali no seu devido lugar e deve também nos colocar no nosso devido lugar. Ele começa mostrando que o centro de nossa adoração não deve ser nós, nossa vontade, mas Deus, o Deus bendito. Veja bem, o povo de Israel, eu, você, o pastor, os reformadores, os apóstolos, Maria, José, Adão, Moisés, Davi, todos eles, essas pessoas, eles foram homens, somente homens. Então, eles são criaturas, este é o padrão, eles são criaturas e não criadores. E a exceção disso foi Cristo, que é 100% homem e 100% Deus. Fora Cristo, não houve, não há e não haverá outro homem que seja Deus também. E o homem, a qualquer parte da criação, ele não deve ser adorado exatamente por isso. É somente criação. Nós podemos olhar para a criação e ver beleza, nós podemos olhar para a criação e nos alegrarmos nela, mas a glória disso tem que ser a Deus. A criação é espetacular, a criação é maravilhosa, mas é maravilhosa porque Deus a fez, não porque nós a fizemos, não porque nós somos poderosos, nós influenciamos de forma fantástica essa criação. Ele que é o Criador e sustentador de todas as coisas. E se não há possibilidade de sermos deuses, então também não deve haver a mínima possibilidade de sermos adorados, sermos o culto de alguém. Até porque, por experiência própria, nossa vontade, os nossos desejos, eles são pecaminosos, a nossa vontade ela é deturpada. Alguns eles podem se considerar boas pessoas, mas se pensar por um momento, se pensar um pouquinho, vai reparar que existem falhas morais no seu comportamento e para isso não precisa nem criar altos padrões. Qualquer pensamento mais vago assim, se você se comparar com outras pessoas, você já vê que você não é tão bom assim, que eu não sou tão bom assim, que o homem, como raça humana, não é tão bom assim. E por falar em exame de consciência, qual tem sido a sua regra, a régua para medir? Você tem se comparado a outros homens? Você tem se comparado ao que você acha que é certo, que é errado? Os homens, quando não têm o conhecimento de Deus, quando não têm o direcionamento de Deus, eles usam a sua vontade, seu conhecimento, outros homens, para fazer essa medição, para ver se eles são bons ou não são. Mas, apesar disso facilitar um pouco as coisas, isso não resolve o problema, porque eles vão estar se auto-enganando, eles vão estar errando na análise que eles têm feito. E falo isso porque o homem sem Deus, ele vive um auto-engano porque ele não tem os padrões corretos. Ele analisa a vida, ele analisa ao seu redor
através de outros homens, através da criação e não através de Deus. O homem ele precisa de um direcionador correto, e o único direcionador correto que temos é Deus, a santa palavra dele. Somente isso vai fazer o homem enxergar a realidade à sua volta. Deus ele é o parâmetro perfeito porque ele é imutável, ele é perfeito em suas qualidades. É olhando para ele que nós percebemos que algo vai errado, é olhando para Deus que nós percebemos que algo vai muito errado em nossos dias. Se você se acha bom, Deus está aí para mostrar o que é ser bom verdadeiramente. Ele é todo bondoso, ele é perfeitamente bondoso, ele é amor, ele é a fonte do amor, ele é paciente, ele é misericordioso, ele é gracioso. Toda a nossa bondade ela se torna medíocre quando nós comparamos com a bondade de Deus. Jesus já dizia que ninguém é bom senão um, que é Deus. Se você se acha santo, Deus está aí para nos mostrar que Deus é santo, santo, santo. Se existe santidade no mundo, é porque o padrão é Deus, é porque essa santidade vem de Deus. Como diz em Levíticos, sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. O homem não tem padrão de santidade fora de Deus. Toda a santidade que nós vemos ao nosso redor provém do único Deus. Se você se acha justo, saiba que Deus é justiça perfeita. Nele não há injustiça. Lá no Salmo 19, versículo 9, diz: os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. E a nossa justiça, Isaías fala o que a nossa justiça é. Nossa justiça, ela é trapo de imundícia. Isaías 64, 6 diz: todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Isaías está sendo duro ali, não porque ele quis ser duro, ele quis exagerar, mas porque ele estava olhando para a justiça de Deus para afirmar que a justiça do homem não é aquilo tudo que o homem acha que é. Foi Deus quem fez o homem, não o homem que fez Deus. Então o parâmetro tem que ser Deus, o parâmetro tem que ser Ele. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos características divinas, mas isso não é algo que nos habilita a sermos o padrão, não é algo que nos habilita a sermos o referencial. Deus ele viu que tudo quanto ele fez era muito bom, mas mesmo assim a raça humana, o homem, ele foi criado incompleto, foi criado necessitado de Deus. E após a queda, após o pecado de Adão, todas as nossas características elas foram influenciadas, elas foram tocadas, foram transformadas pelo poder do pecado que habita em nós. Não há como fugir disso. Por isso que nós temos que ter esse balizador extremamente importante e afirmarmos assim como o salmista: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por causa do Teu amor e da Tua fidelidade. Por causa do amor de Deus, por causa da fidelidade de Deus. É Deus que é fiel, Ele demonstra seu amor, sua misericórdia, sua fidelidade através das alianças que Ele firmou com os homens. Os homens, eles quebram essa aliança, eles caem, eles pecam, eles não conseguem manter-se firme na aliança, mas Deus, Ele se mantém firme, Ele se mantém fiel. Guarde bem isso, irmãos. O homem não tem do que se gloriar, pois a graça de Deus não é sinônimo de mérito nosso, mas do infinito amor de Deus e da fidelidade dEle. Se nós somos infiéis, e regularmente nós somos, Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. Isso precisa ficar muito bem entendido em nossa vida, em nosso coração, em nosso entendimento. Sempre se lembre que por causa dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória eternamente. Amém. Como diz Romanos 11:36. Mas voltando ao Salmo 115, o versículo 2 faz uma pergunta que parece falar os nossos dias.
Por que as nações perguntariam onde está o Deus deles? Quanto do pensamento moderno não está aí? Quanto do pensamento moderno não coloca Deus como um delírio, como uma fantasia? Quão atual não é essa pergunta? Onde está o seu Deus? E essa pergunta ela vem para testar a nossa fé, ela vem para colocar em xeque aquilo que nós cremos. Se você adora a um Deus, as pessoas vão querer saber que Deus é esse. Ainda mais que elas vão falar assim, não, eu não vejo Deus, Deus nunca falou comigo, Deus não faz isso, não faz aquilo. Normalmente essa pergunta ela vai vir em momentos difíceis da sua vida também. Onde está o seu Deus? Ela vem para não nos fortalecer, mas para afundar a nossa fé. E será que nós estamos preparados para responder com mansidão e temor àqueles que perguntarem a razão da esperança que há em nós? Será que estamos preparados? Para fazermos isso, é necessário que Cristo habite em nosso coração como Senhor dele. É necessário que conheçamos ao nosso Deus, ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. É necessário não só conhecer a esse Deus, mas adorá-lo conhecendo quem ele é. Pois, como Agostinho nos diz, em seu livro Confissões, Agostinho fala assim: quem poderia te invocar se não te conhecesse? Não te conhecendo, poderia invocar outra coisa, mas quem o procura, o encontra, e tendo-o encontrado, o louvará. E Agostinho ele termina: que eu te busque, Senhor, invocando-te, e que eu te invoque, crendo em ti. Se a gente estivesse no lugar da mulher samaritana, naquela conversa com Jesus, Jesus ele falaria com a gente: vocês adoram o que não conhecem? Pense nisso, irmãos. Pense nisso porque, como diz o versículo 3, o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. É preciso conhecer nosso Deus porque, como esse versículo nos diz, o nosso Deus é grande, nosso Deus é imenso, nosso Deus é transcendente. Ele está nos céus, Ele está além da criação. Está lá, sentado no seu alto e sublime trono. E Deus, por ser transcendente, você não vai conseguir conhecê-lo adequadamente apenas olhando para a criação na sua volta. Por isso que Ele nos deixou a santa palavra dEle, nos deixou a Escritura. É nas palavras santas que temos aqui que nós nos esclarecemos sobre quem Deus é, que nós vamos sendo santificados, pois a palavra de Deus é a verdade que fala do verdadeiro Deus. E neste ponto nós chegamos num momento muito importante. Prestem atenção. Do versículo 4 ao versículo 7 são descritas diversas características dos falsos ídolos. E lado a lado com essas características é colocado a contradição daquela característica. O texto sagrado nos diz que os ídolos são de prata e ouro, mas obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum lhes sai da garganta. Veja bem, na época do salmista, os ídolos eles eram visíveis, eles eram palpáveis, eles eram imagens, esculturas, eram uma forma física que representava uma realidade ali. O próprio povo de Israel adorou, ao sair do Egito, um bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava lá recebendo de Deus a lei, o povo estava lá adorando um bezerro. E veja que interessante, o que diz os dois primeiros mandamentos: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Moisés ele nem tinha descido ali do Sinai com a lei, e o povo já estava quebrando a lei. A lei estava fresquinha lá, mas o pau já estava quebrando entre o povo de Israel ali. E isso mostra quão incapazes nós somos
mesmo vendo os milagres de Deus, mesmo vendo o mar se abrir, quão incapazes nós somos de, por nós mesmos, nos mantermos firmes a Deus, porque nosso coração é idólatra e nós somos fracos dependendo de nós mesmos. E uma coisa que nós temos que ter em mente é que, assim como a relação sexual, a sexualidade humana é uma coisa natural ao homem, é uma coisa boa, a adoração também é uma coisa natural ao homem, é uma coisa boa. Deus, quando nos fez, Ele nos fez uma alma desejosa, e Ele fez isso porque Ele fez a gente para Ele, desejoso dEle, desejoso de adorá-lo. É uma característica do homem que está ali na criação. O problema não é a adoração, o problema é o alvo, é aquilo que nós estamos adorando. E se a gente está errando o alvo de nossa adoração, a gente não está errando apenas uma coisa boba, um pequeno detalhe. A gente está errando algo que é um detalhe primordial na existência humana, um detalhe extremamente sensível à existência humana. E por que eu falo isso? Olha o que diz o versículo 8. Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Você errar o alvo é algo terrível. Você se torna semelhante aos ídolos que você adora. Vocês compreendem o peso disso? Vocês compreendem o peso de se tornar semelhante a falsos ídolos, falsos deuses? O homem, quando ele adora falsos deuses, quando ele adora falsos ídolos, ele está gerando morte para si mesmo, pois ele está adorando um ídolo que não é fonte de vida. A gente acabou de ler aí que os ídolos têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. Eles têm aparência de vida, mas eles não têm vida. Eles não geram vida, pois eles não têm poder para isso. E quando nós adoramos esses falsos ídolos, nós deixamos de adorar ao Deus verdadeiro, nós nos tornamos mortos espiritualmente, nós nos tornamos nulos espiritualmente, pois nós estamos adorando o que não deve ser adorado. Isso gera impacto não só na nossa vida espiritual, mas em toda a nossa vida, em toda a nossa existência aqui nessa terra, nesse mundo físico. Se você se afasta de Deus, se o homem se afasta de Deus, ele se afasta da realidade. Ele se torna alienado, ele não sabe nem quem ele próprio é. Por isso que nós vemos tanta confusão em nossos dias a respeito da identidade. Está essa bagunça toda porque os homens têm se esquecido de Deus, e ao se esquecer de Deus, eles perdem o referencial de quem o próprio homem é. Em nossa realidade, nós não adoramos mais falsos ídolos, que são de escultura, muitas das vezes, mas nós erigimos outros ídolos em nossos corações. Alguns exemplos que nós podemos citar é um ídolo sexual que seja. Quando você tem esse ídolo sexual, você vai fazer sacrifícios a esse ídolo. Você vai buscar pornografia, você vai ser infiel ao seu parceiro, você vai objetificar ao próximo, você vai fazer coisas daí para pior. E cada vez que você oferece um sacrifício para esse ídolo, ele vai te cobrar mais. E você vai se tornar mais parecido com ele. Você vai se tornar um ser que se limita a sua existência ao sexo, à pegação, à farra, essas coisas. Se o seu ídolo é um ídolo financeiro, o que você vai ver na sua vida é cada vez mais avareza, mais mesquinharia, mais vaidade, mais ostentação. O ídolo ele vai cobrar sacrifícios de você, você vai sacrificar sua família, vai sacrificar seu momento com Deus, você vai render um culto a esse ídolo que não é devido. Se seu ídolo é política, algum movimento social, você vai perder a sensibilidade com o próximo, você vai perder a sensibilidade de contestar a sua realidade, de aceitar que o outro também pode estar certo e você tem que se corrigir. Você vai, muitas das vezes, deixar de amar o próximo por causa desse ídolo, dessa paixão que há em seu coração. Mesmo que a pessoa não mereça o apoio de suas ideias, ela ainda merece a sua oração, merece a sua misericórdia,
merece seu amor porque ali há uma outra pessoa que, apesar de discordar de você, também foi criada à imagem e semelhança de Deus e carece da graça de Deus. Esses são apenas 3 exemplos para nos dar uma base. E é aqui que a gente faz nossa ligação com a publicidade, com a Black Friday do início. O que você tem deixado entrar no seu coração? O que tem sido fundamental para você? O que o mundo tem vendido para você como um ídolo e você tem comprado, tem guardado no seu coração? Vamos imaginar aqui um exemplo. Nós tivemos a apresentação da Lara aqui neste momento e a Lara é uma recém-nascida, uma bebezinha que está ali indefesa. Quem cuida dela é o pai, a mãe, as pessoas que a amam. Vamos imaginar que você tem um filho, um recém-nascido também, e esse filho seu está lá no quarto. Você não vai deixar qualquer um, não vai deixar um estranho, não vai deixar um animal perigoso ficar rodeando o berço do seu filho, o berço da criança no quarto. E é esse mesmo zelo, é esse mesmo cuidado que nós devemos ter com o nosso coração. Nós devemos cuidar o que entra, o que é vendido, o que nós estamos comprando como ídolo, como fonte de adoração em nossas vidas. E veja bem, as coisas por si só elas não são ídolos, mas todas as coisas têm potencial para se tornar um ídolo em nossas vidas. Por isso nós temos que vigiar. E se nós temos um ídolo em nosso coração, se nós temos um ídolo em nossa vida, nós não podemos simplesmente tirar aquele ídolo fora. Nós temos que tirar, nós temos que eliminar, mas nós temos que colocar outra coisa no lugar. E como nós vimos, a única coisa não é uma coisa, é uma pessoa, é Deus. Somente Deus pode ser este ser adorado em nosso coração. Somente Cristo pode ocupar este lugar. E como nós fazemos isto? O profeta Miqueias, ele nos fala uma coisa muito interessante, é um versículo que eu gosto muito, um resuminho, acho que todo mundo gosta de um resumo, né? Diz assim, em Miqueias 6:8, ó homem, ele te declarou o que é bom, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com teu Deus. Nós somos peregrinos, irmãos. Nós estamos numa caminhada. Para Cristo reinar em nosso coração, é necessário que caminhemos com Cristo. E uma caminhada não é algo que você faz em uma noite, não é algo para uma semana, mas é uma caminhada para a vida, daqui para a eternidade. É uma caminhada que vai demandar tempo. E é nesse trajeto com Cristo, nessa caminhada que nós vamos aprendendo, que nós vamos corrigindo os nossos erros, vamos sendo transformados, vamos praticando a justiça que agrada a Cristo, vamos amando a misericórdia que Ele provê e vamos sendo agentes transformador dessa misericórdia. E como diz no Salmo 115, versículo 9 e 11, como nós lemos, é o Senhor que é o nosso auxílio, o Senhor que é o nosso amparo, o Senhor que é o nosso escudo. Como o pastor bem pregou semana passada, é no Senhor que deve estar nossa confiança, não em ídolos, não em coisas criadas por Deus. E veja bem, irmãos, estamos aqui talvez na parte mais importante desse sermão. Se nós, quando adoramos falsos ídolos, nós nos tornamos semelhantes a eles, também é de se esperar que o inverso aconteça. Se nós estamos adorando a Deus, se nós estamos adorando a Cristo, se Cristo tem reinado em nossos corações, nós devemos estar nos tornando semelhante a Cristo, devemos estar imitando, devemos estar nos tornando parecido com Ele. Vejam como isso é rico para nossas vidas. Um falso ídolo ele pode gerar um estrago muito grande na vida de uma pessoa, mas Deus, mais Cristo, mais o Espírito Santo habitando em você, pode fazer um milagre na sua vida. Se você realmente estiver adorando a Cristo, você tem que perceber que
nessa caminhada, você está se tornando mais parecido com Ele. Se você não tem se corrigido, se você tem sempre caído nos mesmos pecados, se você continua sendo a mesma pessoa ano após ano, algo está errado. Talvez Cristo esteja na sua boca, mas não esteja reinando no seu coração. E isso é muito sério. E se for assim, hoje é um dia que você pode estar mudando isso na sua vida. Passe a gastar tempo com Cristo, em oração, confesse seus pecados a Ele, leia as Escrituras, medite no que elas dizem, guarde as Escrituras em sua mente, aprenda a decorá-la. Você não precisa decorar o endereço, está lá em Zacarias, capítulo 1, versículo 2, mas guarde o que diz o texto sagrado, guarde isso no seu coração, porque isso faz toda a diferença. Caminhe com pessoas que são fortes, firmes na fé, pessoas que vão te ajudar. Isso é importante para a nossa vida, é importante para a nossa caminhada, nosso crescimento espiritual. Tudo faz parte de disciplinas que nós podemos aplicar para nos fortalecermos. Claro que no temor e na dependência de Deus. Adorar falsos ídolos vai gerar espiritualidade falsa. Mas caminhar com Cristo e adorá-lo gera mudança, gera discípulos. Deus, Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, Jesus, como diz lá em Romanos capítulo 8, que nós possamos falar, como Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo, ele não está falando para ser imitadores porque ele era bonzinho, mas ele está falando para os outros serem imitadores porque ele era imitador de Cristo. Então as pessoas imitariam não ao próprio Paulo, mas a Cristo que Paulo imitava. Coloque isto como meta para a sua vida, coloque isto como meta para o seu dia a dia daqui para frente. O Salmo 37, que o pastor pregou semana passada, diz assim: agrade-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. E o Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do coração de quem se agradar no Senhor, porque Ele próprio, o reino de Deus, vai passar a ser o desejo do coração da pessoa. A promessa do versículo 13 do Salmo 115, que diz: abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes, não é apenas para aqueles israelitas antes de Cristo, mas é uma promessa para você que está aqui nessa noite. Deus, Ele abençoa aqueles que temem a Deus, tanto os pequenos quanto os grandes. E nós temos a Bíblia revelada toda. Naquela época, as pessoas não tinham ainda a revelação completa, e nós temos algo que deve nos trazer mais empolgação para seguirmos isso, porque nós sabemos que as bênçãos, como diz lá em Efésios 1:3, elas não são apenas bênçãos para este tempo, não são apenas bênçãos financeiras, e muitas das vezes não vai ser essa bênção, mas são bênçãos espirituais, nas religiões celestiais em Cristo. Se nosso Deus, Ele criou o céu e a terra, Ele criou tudo que há, se Cristo, Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, não perca tempo adorando aquilo que é criação, aquilo que não deve ser adorado. Adore ao Criador, adore ao único Deus verdadeiro, o Deus que se relaciona, o Deus que ama, o Deus que deixou a sua glória e sofreu ali a vergonha da cruz para pagar algo que era uma dívida nossa e nós não tínhamos condições de pagar. O Deus que nos dá vida, e não somente vida, mas vida em abundância. Que nessa noite, irmãos, nós declaremos como salmista, no versículo 18: nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Desde agora e para sempre. Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, que o Senhor, ó Pai, nessa noite, possa ser consagrado, ó Pai, o Rei de nossos corações, o Senhor de nossas vidas,
Perdoa-nos quando temos errado o alvo. Que Teu Espírito Santo nos capacite, Teu Espírito Santo nos transforme, Teu Espírito Santo nos dê a capacidade, ó Pai, de buscarmos a Ti, de desejarmos a Ti, e que Tua palavra, ó Pai, santifique nossa mente, nosso coração, que possamos, ó Pai, Te amar, Te adorar integralmente, não apenas da boca para fora, mas de todo o coração. Guarda cada um aqui nesta noite, ó Pai, e que o Senhor, ó Pai, seja o nosso Deus, o nosso único Deus. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém.